seja feita em nome de Jesus. Homens, todos, vida, estou, seu
Senhor, oh Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por cada irmão que ofertou, Deus. Deus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar condição, ó Deus, àqueles que não têm condição, para ofertarem com alegria em tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Ser com o teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos ouvir os senhores cantar. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado. Aleluia. Abençoa, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Só a igreja com a paz do Senhor. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Glória
você começar a adorar a esse Deus maravilhoso, você vai ver o que Deus ele vai fazer. Porque o diabo ele gosta de silêncio. Porque senão a glória não há presença, não há cura, não há milagre. Mas se você abrir a sua boca, você vai ver o extraordinário de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Amém, Senhor, maravilhoso. Vai em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria, né? Estar mais uma vez na presença do Senhor, né? Como o salmista Davi ele fala em sua palavra, eu deito, durmo, acordo porque o Senhor me sustentou. E se estamos aqui nessa manhã é porque Ele tem nos sustentado, amém? Glória a Jesus. Vou deixar aqui um versículo para a sua meditação, que se encontra aqui em Isaías 54 e o versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Aleluia. Eu não sei, aleluia, qual é a ferramenta, aleluia, que prepararam contra a sua vida, mas o Senhor manda te dizer que nenhuma vai prosperar.
versículo 9 e 10, que diz: E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Eu não sei a forma, igreja, que você chegou aqui, glória a Jesus. Interessante que Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era de pouca estatura, de baixa estatura, era baixinho, mas ele subiu uma figueira brava só para ver Jesus. Então Jesus viu a dificuldade que você chegou aqui, e Jesus viu os espinhos que você enfrentou para chegar aqui, aleluia. E ele disse que toda ferramenta preparada contra a tua vida, toda ferramenta preparada contra a tua história, nesta manhã vai cair por terra. Os invejosos que não querem ver você receber vitória, eles vão ver você com a vitória na mão, porque o Senhor disse que hoje tem salvação para a tua vida, que hoje tem salvação para a tua casa. Quando você chegar em casa, Jesus vai mexer com o primeiro, Jesus vai ter resolvido o problema, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus, ele se encontra aqui. Eu não tive coragem de abrir a Bíblia para ler essa palavra, mas foi essa palavra mesmo que o presbítero Adriano ele leu. Está aqui, eu ia ler, mas eu não tive coragem. Mas Deus ele mandou outro que não tem medo de falar a verdade. Está aqui. Isso foi de Deus, essa palavra foi de Deus e vai acontecer. Se prepara que vai acontecer em nome de Jesus. Vou passar a direção para o nosso pastor Joaquim, em nome de Jesus. Jesus, tem alguém que já ouviu alguma representação? Nesta manhã, eu passei a noite todinha com um louvor na minha alma, pastor João. A noite todinha não dormi. Só o corpo estava com os olhos fechados, mas eu passei a noite todinha. Sabe qual era o louvor? Só Deus pode fazer milagre. Talvez nessa manhã chegou alguém aqui dizendo: não vai acontecer nada. Eu vou lá, mas eu sei que eu vou sair do mesmo jeito. Mas eu passei a noite todinha e eu disse assim: quando você chegar lá, fale que somente eu posso fazer milagre. E a alma dizia: somente Deus pode fazer milagre. Nós estamos numa consagração. Fique à vontade para adorar Jesus. Fique de pé, que eu não ficasse de pé. Quem pode, né? Quem não pode, não pode. Fique de pé. Isso. Agora estica as pernas aí, vai, para ver se está preso. Isso. Balança o corpo aí. Está solto, está livre. Isso. E por que você está preso aí? Fique à vontade. Fique à vontade nesta manhã. Aleluia. Nós estamos num momento de consagração festiva. A Bíblia vai dizer: a Bíblia diz que o povo de Nínive, quando o rei daquele povoado soube que ia haver destruição para o seu povo, a Bíblia diz que eles jejuaram, se vestiram de pano de saco e se humilharam. E a Bíblia diz que Deus, escute, preste atenção, senão você vai sair daqui sem sua bênção. Tem gente que já recebeu a bênção, você ainda não recebeu.
humilhação, a Bíblia fala que aquele povo foi perdoado. A Bíblia diz que Esther, ela proclamou ao povo um jejum e uma consagração, porque estava prestes a matar o seu povo. Mas ela disse: vamos jejuar, vamos se humilhar. E a Bíblia diz que Deus livrou o seu povo da morte. A Bíblia diz também que Jesus passou 40 dias e 40 noites se consagrando e jejuando. Foi tentado, foi. Eu não sei se você está passando por um momento de tentação, eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade, mas a Bíblia diz que depois do jejum, depois da consagração, a Bíblia fala que anjos desceu do céu e trouxe um banquete para Jesus. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou resumir. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã de hoje, aleluia. Se realmente hoje nós se consagrar, entregar a Deus, hoje se humilhar, aleluia, nos seus pés nesta noite, tenha certeza, meu irmão, que vai descer anjos aqui, aleluia, e vai descer com um banquete preparado para você, vai descer com um banquete preparado para você nesta manhã, aleluia. Talvez Satanás disse que ainda neste ano você não ia ter vitória, talvez Satanás falou que este ano você ia ser humilhada, você ia ser massacrado, aleluia, mas ainda o ano de 2020 não terminou, aleluia. Então te prepara que a qualquer momento, aleluia, Deus vai enviar a resposta para você. E ainda nesse ano, surra
igreja não é isso aqui, feito pela mão do homem. A igreja é você. Você é templo e morada do Espírito Santo. E como é que eu consigo atrair o Espírito Santo para a minha casa? Adorando. A ciência, ela fala que toda ação, ela traz uma reação. Quando você reage, a ação, ela vem para a sua vida. Quando você clama a Deus, automaticamente Ele reage àquilo que você está clamando. É por isso que Deus, Ele disse: Jeremias, diga ao meu povo que clame. Traduzido para o hebraico, diga ao meu povo que grite, se unir na minha presença. Aí é que está a nossa dificuldade hoje. Sabe qual é? Porque a gente às vezes temos vergonha, às vezes, de se entregar a Deus na presença dele. Glória a Deus. Nós fazemos tantas coisas na nossa vida e às vezes, para se entregar na presença de Deus, a gente ficamos presos. Temos vergonha de chorar, temos vergonha de sentir a essência da alegria do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos vivendo uma geração que está triste. Chega na igreja triste e sai triste. E um salmista disse: eu me alegrei quando eu fui à casa do Senhor. Davi, quando ele pegou a arca da aliança, a Bíblia fala que quando ele trouxe até Jerusalém, a casa, ele saltava e pulava de alegria na presença de Deus. Quem não entendia aquilo ali estava na janela olhando. Carece está daquele jeito, carece está pulando, carece está se alegrando daquela forma. E é isso que está faltando em nós. É a gente não se importar com os outros. Às vezes nós ficamos presos porque ficamos se importando se o irmão vai gostar ou não vai. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi com Jesus: aonde eu estiver, meu irmão, aleluia, a presença dele na minha vida, ela tem que ser manifestada. E quem tiver, meu irmão, ao meu redor, se não gostar da presença, procure outro lugar. Porque aonde você estiver, você é luz, você é sal. Você tem que refletir a presença de Deus. E é o que nos traz alegria, é a presença de Deus. Eu e você não podem entrar aqui e sair do mesmo jeito. Entenda uma coisa, meu lindo e minha linda. Existe um Deus no céu que é tão grande que o teu problema não é nada para Ele. Existe um Deus no céu que, se Ele quiser, aleluia, debaixo da vontade dEle, Ele pode realizar todos os seus sonhos. Agora é preciso uma coisa: se entregar em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã, se nós fizermos um propósito aqui nesta manhã, nós já vamos terminar, vamos ouvir uma palavra do pastor Gival já. Mas se nessa manhã nós se entregar em espírito e em verdade a nossa adoração, a nossa consagração, tenha certeza que não vai chegar o dia 1º de janeiro de 2021 sem você não receber a sua vitória. Agora é preciso se entregar. Tem gente que não quer vitória, quem não quer resposta de Deus, não está aí. Vai entrar nessa consagração, vai sair do mesmo jeito. Eu mesmo não quero sair daqui, meu irmão, sem eu receber aquilo que eu venho pedir a Deus. Eu não vou atar os meus pés aqui nesta manhã. Aleluia, nós vamos montar no pé do anjo, porque o anjo já foi enviado nesta manhã aqui. E ele está aqui para entregar a bênção àqueles que pedirem. Aleluia, nesta manhã, onde você estiver.
espiritual. Isso. E aí, igreja, vamos adorar em pé. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Começa a falar com Deus. Começa a falar com aquele que Deus já enviou. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Filho meu, porque teu coração estava
Deus abençoe cada vida nesta manhã, glória a Jesus, pela vida dos dirigentes desta consagração. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Joaquim, pastora Cida, que Deus abençoe, glória a Jesus. Imaginava eu que seria o pastor que iria pregar, né? Mas aprove ao Senhor nos dar esta honra e esta oportunidade de ministrar uma palavra aos nossos corações. Não vamos mudar, não vamos sair do contexto que a qual o Senhor já iniciou, está falando desde o início. Abra sua Bíblia no texto que o pastor lê nesta manhã, glória, nesta manhã, livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 10, apenas um versículo, verso de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Diz o texto: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas. Por gentileza, abra sua boca, por gentileza, e eu quero que você repita comigo, em nome de Jesus, esse texto. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar até 3 e você vai abrir a tua voz, abrir a tua boca, soltar a tua voz, para que o principado que pensava em operar na manhã desse dia, ele já começar a pegar a bagagem dele e morrer neste lugar. Não, você concorda comigo nesse negócio? Deus da glória, aleluia. Eu vou contar até 3, você vai repetir. 1, 2, 3, diga comigo. Então disse, diga: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Diga para ele, diga para o seu irmão, agora aponta o dedo em ele assim: e ele veio. Não, ele não ouviu, diga assim: e ele veio por causa das tuas orações. Diga: orações. Levanta a mão direita, levanta a mão direita, glória a Jesus. Agora bote a mão, aleluia, no ombro deste teu irmão aí, segura no ombro dele, segurou isso, segurou em nome de Jesus. Agora fecha os teus olhos aí, por gentileza. Segurou e fecha os teus olhos e repita comigo: Deus. Não, foi fraco, irmão, foi fraco. Diga para ele, diga: Deus, esse meu irmão que está do meu lado, eu não sei como ele chegou aqui, mas eu te peço uma coisa: ouça as minhas palavras. Diga: ouça as minhas palavras. Entra com providência. Não, ele não ouviu. Diga: entra com providência. Diga: entra com providência na vida do meu irmão, pois ele precisa do Senhor. Diga: e através das minhas palavras, entra com providência, pois nós cremos nas tuas palavras, Senhor. Que a permaneça na sua boca e glorifique o nome de Jesus. Sempre adorando, porque ele merece toda adoração. Profeta Daniel, um dos jovens que foi conduzido à Babilônia, glória a Jesus, no cativo, aproximadamente com 14 a 16 anos de idade, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, juntamente com uma nação sendo aprisionado, levado para o cativeiro. E a Bíblia relata que por vontade de Deus,
Porque isso é bondade de Deus. Que quando Deus acosta alguém porque Ele é bom. Aleluia. Quando Deus prova alguém porque Ele é bom. E isso é bondade de Deus. Porque se não for o acosto, o crente não ora. Se não for o apelo de Jeová, o crente não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de Bíblia. Aí Deus, por sua vontade, Ele fala assim: minha filha está muito acomodada, vou apertar um pouquinho. E o povo estava dessa forma, estava despercebido, o povo estava distante. E a Bíblia, a história começa a narrar dizendo que por causa da iniquidade de Deus, Ele faz que Moisés levante uma lei e diz: Moisés, prescreve nessa lei, todo aquele que pecar, todo aquele que se distanciar da minha presença, eu o levarei para um cativo, para que ele se lembre do Senhor, para que ele se lembre dos seus preceitos, para que ele se lembre dos seus concertos. E a Bíblia Sagrada enfatiza dizendo que por causa da iniquidade dos reis, Deus Ele faz questão de que o homem, aleluia, a nação de Israel viesse ser aprisionada em um cativeiro por 70 anos. E durante 70 anos a Bíblia Sagrada diz, glória a Jesus, que o povo estava já, aleluia, glória a Jesus, desesperançados, abatidos, glória a Jesus, distante. E agora, glória a Jesus, Deus, por sua vez, olha para o povo, como o pastor já falou, glória a Jesus, por causa da humilhação, por causa do pano de saco sobre o seu corpo, por causa da oração, por causa do texto que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a Bíblia Sagrada vem nos mostrando que de repente, por causa da humilhação do povo, Deus, por sua feita, Ele se levanta e diz: eu irei, aleluia, livrar o meu povo do cativeiro da Babilônia. Deus levanta, glória a Jesus, Ciro, como já sabemos da história, para livrar o povo de Israel. Mas não foi somente isso, glória a Jesus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, glória a Jesus, que no texto anterior, versículos anteriores, a Bíblia vem narrando a história de um homem, de um rei, glória a Jesus, da Babilônia, chamado de Belsazar. Belsazar, ele foi a cereja do bolo da maldade, pastor. O homem que colocou a última maldade sobre a vida de Israel. Escute isso, meu irmão. Quando Belsazar, com as suas orgias, com os seus banquetes a deuses, ele, aleluia, enquanto estava banqueteando, se estava tudo bem, mas quando vai lá e toca naquilo que é sagrado, toca naquilo que é de Deus, aí Jeová disse, olhou lá de cima e desagava. Aí quando você estava fazendo o que você queria, estava bom, mas mexendo no que é santo, aí eu não permito. Você não entendeu nada? Não. Eu vou te dizer mais uma vez para ver se cai a ficha desta manhã. Não mexa daquilo que é santo, não toque daquilo que é santo. E o que é santo, pastor? Aquilo que foi separado, aquilo que foi consagrado. Mas eu não entendi ainda. Coloca a mão aí nas teu irmão e diga: você é santo, você foi separado, e quem tocar em você está tocando em Deus. Quem tocar na sua vida está tocando naquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Aí Deus se levanta e diz: não, quem toca naquilo que é sagrado. Belsazar vai lá, pega os utensílios da casa de Deus e começa a utilizar, começa a beber, começa a barrar e a zombar, aleluia, das coisas preciosas do Senhor. De repente, meu irmão, aleluia, uma mão de fogo aparece no meio do palácio, uma mancha no meio do palácio, e começa a escrever na parede do palácio, dizendo: Aí ele olha, começa a tremer e diz: eu bebi muito vinho, eu estou muito doido para ver essas coisas.
conseguia decifrar. Aí de repente, aleluia, alguém lembra de um homem por nome de Daniel e disse: manda chamar Daniel, ele consegue decifrar tudo aquilo que é oculto. Você não entendeu nada? Quem tem intimidade com Deus, nada fica encoberto que não seja revelado. Pode até querer fazer a roubalina, colocar debaixo do tapete a sujeira, mas que tem intimidade com Deus, Deus lhe revela o oculto e o profundo e o escondido. É de revelação. Faça como o nosso pastor esta manhã, ele já falou: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas e profundas e tu ainda não sabes e não conheces. Aleluia, é só a intimidade que revela, é só a intimidade que gosta, é só, aleluia, contato com Deus que faz revelar as coisas ocultas. Eu entendo uma coisa. Quando Daniel se aproxima, deixa eu adiantar agora. Quando Daniel se aproxima, ele olha para as palavras. Aleluia, glória. Ele olhou e disse: rei, eu tenho uma coisa para te falar. E ele alegre, pastor, pois Deus já tinha o revelado. Ele olhou e disse assim: olha, eis a tradução, ou seja, contado ou conta, requero, medida ou peso, assim ou facinho, divisão. Então Daniel olhou e disse: rei, está contado o teu reinado e foi dividido. Deus pesou na balança e Deus deu cabo dela. Tu estás sentado no trono, mas esse trono não te pertence. Deus vai te arrancar do trono. Você não entendeu não? Eu vou falar desta manhã com toda a ousadia, com toda a convicção desta manhã. Eu já quero dizer para o principado e para a potestade que está tentando operar em Colônia Leopoldina, enquanto tem na igreja de joelho. A potestade e o principado que está tentando operar em Colônia Leopoldina está sendo contado os dias dessa potestade, porque Deus vai destronar. Só quem acredita levanta a mão nesta manhã. Somente quem acredita levanta a mão e glorifica o nome de Jesus, porque está sendo contado e esse principado vai cair por terra. Deus está destronando nesta manhã. Sexta-feira estava no mundo. Quem estava lá, ele viu quando ele mesmo viu quando ele disse: vamos fazer um clamor pela cidade de Colônia Leopoldina, porque tem um principado querendo operar sobre esta cidade. Aleluia! E nós temos o dever e a obrigação de dobrar os nossos joelhos em profetizar livramento, salvação, libertação em Deus, a operação de milagres nesta terra, pois essa terra é nossa, essa terra é nossa por direito. Aleluia! E fizemos o clamor. É tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja dobrar o joelho e começar a calar a boca para fofoca, calar a boca para mentira e abrir a boca para profetizar, abrir a boca para dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, pede tribulação. Sai por aí e propague que Cristo é o rei, é o rei, é o rei e Senhor do Senhor. Se nos degladiarmos um com o outro, o reino da treva ganha. Eu nunca vi um reino, Glória a meu Deus. se ele se dividir, ele não subsiste, ele Glória. desaparece. Você nunca vai ver o reino das trevas ele dividido, porque eles trabalham junto para o crescimento deles. Oh, glória. Glória. Enquanto o reino de Deus estão
ser dividido. E quando o reino de Deus, que somos o reino de Deus, nós somos o reino de Deus na terra, e estamos fazendo separações, o reino da terra está ganhando. Mas quando a gente nos unirmos, fazemos uma unificação e começarmos a dar as mãos em prol ao reino de Deus, pode ter certeza e comece já a profetizar a falência do inferno, porque quem ganha é Jesus, quem ganha é a igreja. Não é eu que ganho, não é o pastor que ganha, mas sim aquele que está sentado no trono, que é digno de toda exaltação, que é o trono de Deus. Mas é isso que eu quero pregar, deixa ele adiante, escute isso. A Bíblia Sagrada relata que passando os anos, a Bíblia diz que Belsazar, aleluia, ele perde o seu trono, Ciro comanda. Escute isso, por gentileza. E a Bíblia Sagrada diz que Daniel ele tem uma visão de Deus. Diga, repita comigo, visão. Diga, tem visões que atemoriza o crente. Tem visões ali, glória a Jesus, que é para despertar o crente. Tem sonhos que é para despertar o crente. Deus faz questão de o cara orar da sonho para ver se o crente se desperta. E tem visão, que é essa visão que Daniel ele teve, um perdoou o que ele fez. Só tem um jeito para Deus me revelar. Vou jejuar. Vou jejuar e orar. Para ele me revelar o que está acontecendo, eu vou jejuar. E quando ele não me revelar, eu não paro de orar. Deixa eu dizer uma coisa, você que não sabe. Daniel só parou de orar e de jejuar quando Deus desceu. Se Deus não tivesse descido, ele tinha passado 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se Deus não permitisse assim, meu irmão, ele continuaria orando, esperando a resposta de Deus. Aí eu e você, aí a gente quer parar de orar e parar de buscar. Na primeira perseguição, se passa 1 dia, 2 dias, 1 ano, passa 2 meses, a gente já quer parar. A gente diz, Deus não está me ouvindo mesmo, eu vou parar de orar. Deus não está me atendendo a minha oração, eu vou parar, eu vou desistir. Ei, meu irmão, enquanto você tem fôlego, enquanto você tem 2 joelhos, continue buscando, continue orando, porque Ele sim vai dar a resposta na hora certa. A Bíblia diz que quando ele estava orando, a Bíblia diz que depois de 3 semanas, 21 dias, o texto ele vem sendo claro quando diz que um anjo lhe aparece. Quando o anjo lhe aparece, o que acontece? O anjo, a primeira coisa que ele faz, toca em Daniel. Toca em Daniel, porque Daniel estava ali, junto. Quando ele recebe o toque, Daniel se levanta. E quando ele está sendo tocado, ele não aguenta a sua carne, a sua estrutura corpórea, os seus ossos não aguentam, e ele cai de novo de cara no chão. Ele cai. A Bíblia Sagrada diz no versículo 10 que os seus joelhos não aguentou o poder que ele recebeu, ele caiu. E a Bíblia diz que ele ficou emudecido, ou seja, ele não saía nenhuma palavra, ele ficou mudo, ele não tinha nem força nem para falar.
chegado. Se foi desde o primeiro dia, ele podia ter chegado antes. Mas demorou quanto tempo? 21 dias. Era para ter chegado desde o primeiro dia, mas demorou 21 dias. Aí a Bíblia vem relatando, dizendo que por causa do príncipe da Pérsia, Satanás, que ficou na atmosfera degladiando com o anjo, Gabriel querendo descer e o diabo não deixando. Gabriel querendo trazer a resposta e o diabo não vai não vai não, que ele vai parar de orar, ela vai parar de clamar, enquanto eu vou deixar acontecer de jeito nenhum. Imagina, meu irmão, aí a Bíblia Sagrada relata dizendo que Deus ele se levanta e disse: Miguel, Glória. Aleluia. Miguel, Glória. lá vem Miguel com a espada na mão. Com a espada em flamante de fogo. Senhor, Gabriel não conseguiu descer lá. Anjo do mensageiro, mas também anjo não tem conversa não. Ele briga também. Quando é para trazer, traz. Gabriel não conseguiu só porque tem uma legião. Não só legião, mas quando fala de príncipe da Pérsia, porque é principado. E se é principado, quer dizer que ele é dominador sobre potestades. Ele domina sobre potestades, e potestades não é um demônio. Tem potestade que tem até 6.000 demônios. Aleluia. Oh, glória a Jesus, maravilhoso. Sabe o que Deus falou? Não precisa levar mais nenhum anjo, desce só. Glória a Deus. Vai lá e pede para Gabriel sair de lado e resolva lá por mim. Desce lá. Pastor, porque o senhor está querendo, aleluia, continuando falando isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você que não sabe, você de aí que colocou cola super bond na boca, gesso no braço, parece que você veio, parece que a cama veio trazendo nas costas, está com uma preguiça terrível, miserável de abrir a boca e adorar o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta manhã, imagine, aleluia, a luta que não está na atmosfera da terra, aleluia, e o diabo tentando atrapalhar, no anjo descer aqui nesta manhã e tocar na sua vida, aleluia, para trazer a resposta que você está precisando nesta manhã, e você aí acalado, parece que nada está acontecendo, que o anjo disse que se ele quiser que venha, não vai poder desse jeito não. Daniel estava de joelho, clamando, e quando Daniel estava orando, clamando, Jeová estava lá em cima peleando, e estava vencendo a guerra. Você não está entendendo não. Eu vou te dizer nesta manhã, ei, crente, aleluia, nesta manhã é manhã de luta, é manhã de vitória, é manhã de beleza, é manhã de conquista, é manhã, é lutando e vencendo, é lutando e vencendo. Levanta a mão nesta manhã, porque nesta manhã só recebe aquele que continua orando e buscando. Oh, glória. Aleluia. A peleja estava travada, aleluia. Glória a Deus. A peleja estava travada nos céus, meu pastor. A Bíblia diz que, aleluia, Gabriel ele só consegue descer quando Miguel vence a Satanás e os seus principados. Aí quando o anjo se apresenta, toca, aleluia, em Daniel, escute isso, glória a Jesus.
Jesus, bendito seja Deus, Daniel ele recebe uma virtude, um poder que ele cai de cara no chão. Escute isso, meu irmão. Se eu fosse titular essa mensagem, eu colocaria este nome: o poder de um toque de unção. O toque de Jeová é poderoso, o toque de Jeová é mistério, meu pastor. Escute isso e vou terminar, mas em 5 minutos eu quero te explicar uma coisa: o que é poder, pastor. Aleluia. Quando Daniel recebe o toque, ele recebe um poder inabalável, meu irmão. O que é poder, pastor? Poder é ter a possibilidade de obter autorização de alguma coisa. Aleluia. O que significa isso, pastor? Quando você recebe o poder, você está recebendo autorização de Deus para algo determinado. E o que é poder, pastor? O poder, meu irmão, ele tem 2 sentidos, 2 direções. Escute isso: o poder de Deus, ele tanto é de fora para dentro, como de dentro para fora. Você não está entendendo nada, irmão. Só recebe de fora para dentro aquele que clama, e só que coloca de dentro para fora aquele que já está transbordando. Você não está entendendo nada, irmão. Levanta a sua mão nesta manhã. Só, aleluia, uma coisa que eu vou te dizer, aleluia, que existe dentro de você, aleluia, uma bomba atômica querendo explodir na terra para mostrar o poder de Deus. E o diabo está fazendo de tudo para que esse poder não venha a ser manifesto, porque ele sabe que quando você é explodido de glória e poder de Deus, pode se preparar que o poço vai andar, que o céu vai ver, que a tua família vai se converter, que o outro lado vai te acompanhar, ele vai seguir aonde você for, aonde tem explosão de poder, aonde você colocar os pés, Deus ele vai fazer o milagre. Só que tem poder de Deus na lama, só que tem poder de Deus na vida. E Deus demonstra essa aí, Deus demonstra essa aí. Levanta a mão, abre a tua boca, e me deve a papai, eu te como uma capa da calacha, eu te como tudo de cada raio. Entendeu? Só que tem poder, só que tem poder de Deus. E Deus demonstra essa aí. Só glória a Deus. Moisés entendia isso, pastor. Moisés entendia isso quando ele falou no livro de Êxodo, capítulo 40, diz que Moisés se levanta e diz: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. E no capítulo 40 diz que estavam todos dentro da tenda. É assim? Tudo dentro da tenda. Ajuntou quantos? 70 anciões. 70 anciões. E ele disse o seguinte: coloque a mão sobre a vida deles. O Espírito que está na tua vida, isso é palavra profética, irmão. Só oferece alguém só pode oferecer aquilo que ele tem. Ninguém pode oferecer aquilo que ele não tem. Estava todo reunido. A Bíblia diz que 70 anciões. E ele colocava a mão. A Bíblia diz que a nuvem cobriu. Foi assim. E a Bíblia diz que os anciões começaram a profetizar. Começou a profetizar. Só que diante desses 70 que foi escolhido, a casa, a tenda estava tão cheia que 2 não conseguiam entrar. 2 não conseguiam entrar, ficou do lado de fora. Por
intimidade. Lá do lado de fora. Aí o porteiro nesse dia da igreja era Josué. Josué, pastor, a portaria. Pense no porteiro alemão, com a espada de lado aqui, com a espada de lado. Glória. E assim, se não for crente, aqui entra na espada. Se não for crente, se vir um bebo aqui querer esculhamar, vai para a espadada. Pense no momento de qualidade. Glória. Mas nesse dia ele não vigiou, ele deixou o diabo usar ele. Eu dava metade do lado de fora da frente, começou a pular lá, olha, meio da rua, profetizar. Aí ele pega a espada na mão, olhou para os dois, correu lá para Moisés e disse: Moisés, tem dois camaradas lá fora, por nome de Eldad e Medad, está lá profetizando do lado de fora, e não pode, tem que profetizar aqui dentro. Você quer que eu mate os dois agora? Aí Moisés olha para Josué e diz assim: não te ciúmas, Josué, não te ciúmas, pois não estás profetizando. Queria eu que todo Israel fosse profeta. Aleluia, que todo Israel profetizasse. Sabe por quê? Aleluia. Moisés falou isso, meu irmão, e ficou registrado isso, porque não adianta eu ficar em quatro paredes somente profetizando aqui dentro, pastor, mostrando o poder de Deus somente aqui dentro. Aonde eu passar, tem que mostrar o poder de Deus na minha vida. Aonde eu passar, pode ser na esquina, na encruzilhada, lá na favela, na boca de fundo, eu tenho que entrar e mostrar o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história. Aí Moisés se levantou e disse: eita, Josué, tomara que todo Israel fosse profeta, porque enquanto eu estivesse profetizando, não ia haver contenda. Enquanto estivesse profetizando, não ia haver mentira. Enquanto estivesse profetizando, o jovem não estaria na rua pulando carnaval e nem usando reggae. Enquanto estiver profetizando, enquanto os jovens profetizar, enquanto as senhoras profetizar, enquanto os obreiros abrir a boca e profetizar, sai uma força. Deus, ele vai encher a casa, vai encher a casa, vai encher a casa de glória. Aleluia. A igreja tem que ser uma igreja que mostre o sinal de Cristo. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Eita, meu Deus. Aleluia, louvado seja. Pega na mão do seu irmão. Isso. Deixa eu dizer uma coisa. Eu falei nesta manhã que o anjo toca. Foi assim? O anjo tocou em Daniel e ele recebe o pico. Eu aprendi nesse texto, não sei se eu já peguei sobre isso, que toque significa intimidade. É assim, meu pastor? Quando eu toco em alguém, ou pego na mão de alguém, é que eu estou pedindo autorização a essa pessoa para ter intimidade com ela. É assim, meu presbítero? Quando eu me aproximo de alguém, toco nele, estou pedindo autorização para aquela pessoa ter intimidade com ela. Deus estava descendo na vida de Daniel, não somente para dar poder, pastor, mas para dar intimidade. Deus queria intimidade. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus quer mais intimidade. Meu irmão, tem gente que é íntimo de outro, conta as suas, né? Tem as suas conversas com outra pessoa, amigo, os íntimos, né? Segredos são revelados, né? Glória a Jesus, conversas que ninguém, outra pessoa pode ouvir de jeito nenhum, mas a gente, por intimidade com a outra pessoa, com um amigo, a gente conta a nossa intimidade com ele, né? E começamos a ser amigos. Ali eu, ele
aproveito nesse texto para te dizer que é necessário você ter esta intimidade com Deus. Você começar a contar os teus segredos para Deus. Você ter mais íntimo de Deus. Tem gente que está distante nesta manhã de Deus. Deus, Ele quer intimidade com Ele, com ela, e ela está distante. Parece que está intrigado em Deus, meu irmão. Já não ora mais, já não jejua mais, já não conversa mais com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se lembra quando você ia orar, você chegava na cadeira, separava uma cadeira e dizia: Jesus, eu preciso do Senhor aqui, vamos conversar. Você já não está tendo mais essa conversa com Deus, você já se acomodou. O diabo quer que você pare nesta conversa, nesta intimidade, mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para mandar te dizer: minha filha, meu filho, é tempo de intimidade, porque cada vez que você se aproxima de mim, eu me aproximo de ti. Aí eu vou mostrar os meus segredos, e aonde você colocar os teus pés, eu estarei contigo. Aonde você for, eu estarei contigo. Sabe por quê? Porque você está debaixo das asas do Altíssimo, e a sua sombra você pode descansar, você pode repousar, você pode permanecer. Aleluia, 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 aleluia. Adore o nome de Jesus nesta manhã. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O milagre hoje é inevitável na sua vida. Eu creio que nesta manhã Deus, Ele já fez o milagre na sua vida. Tudo foi confirmado naquilo que eu vinha passando a noite todinha. Só Deus pode fazer milagre. E nesta manhã, para a gente já encerrar essa consagração festiva, eu tenho certeza absoluta que o que Deus toca no meu coração, Ele age. Eu queria encerrar. Você talvez não entenda, ainda é para entender. A banda vai dar só mais um louvor. Eu queria que essa pessoa que está do seu lado, você abraçasse ela. Isso. Isso. Homem abraça o homem, a mulher abraça a mulher. Isso. Muito bem. Fica abraçado com ela nesse momento. Isso. Muito bem. Vamos encerrar adorando. Isso. Fica assim abraçado. Isso. A banda vai levar um louvor. Isso. Essa união, pastor. Pode, pastor. Essa união, pastor. Agora, que está acontecendo nesta manhã, eu tenho certeza absoluta que já foi dado a ordem do trono de Deus para entregar a resposta a mulheres e a homens nesta manhã. Pessoas nesta manhã estão sendo curadas, úteros estão sendo tocados, nódulos estão sendo removidos, dor nos ossos está sendo tirada, corações estão sendo renovados nesta manhã. Deus está curando visões nesta manhã. Deus está tirando dores de cabeça nesta manhã. Deus está repreendendo males nesta manhã. Aleluia. Recebe, mulher, recebe, homem.
Se prepara. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por este dia. Agradecer a Deus pelos dirigentes da consagração. Deus continue abençoando esse ano festivo de consagração, primeiro ano, e assim vamos prosseguindo em nome de Jesus Cristo. Nos venha a sabedoria, a virtude e força desses jovens que estão à frente desta consagração. Louva a Deus pela banda, pelo jovem que está cooperando conosco nesta manhã. Deus continue abençoando a cada um de vocês, as irmãs, os jovens que vieram ali da subcongregação do Belo Jardim, do querido pastor Dorival, sua esposa, a família, o presbítero São, que liberou o departamento a vir aqui, junto com a dirigente. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu já agradeço a Deus por tudo, o presbítero Adriano, que está aqui conosco também. Que Deus seja louvado na vida dos irmãos e das irmãs. Eu vou encerrar, vou passar a direção para o agradecimento do dirigente também, que nós já vamos encerrar, e eles vão dar o agradecimento, orar, e nós damos a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus, louvado seja Deus. Agradeço ao Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui hoje. Quero agradecer pelos meus irmãos que cooperaram com a gente, ofertaram nessa obra, acreditaram nessa obra, Agradecer a Deus pelos meus comigo. Agradecer ao nosso pastor Joaquim, ao pastor Gival, sua esposa. Fiz o convite e está aqui na minha banda. Assim como o pastor, agradecer a todos, cada um que está aqui. O meu desejo